Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber hoje para um tema um tanto desafiador, miséria e miseráveis, e para dialogar com você, amiga telespectador, e você, amigo telespectador, o nosso companheiro confrade Isaías Claro. Isaías Claro é presidente e fundador da comunidade espírita Joana de Ângeles, na cidade de Oswaldo Cruz. Ao longo da sua trajetória como promotor de justiça, conviveu com a miséria e a miserabilidade, seja no campo da carência humana, seja no campo dos conflitos e daqueles que se perdem perante as leis dos homens. Isaías Claro é um dedicado autor de livros, mais de 10 livros publicados, entre eles o best-seller Depressão, Causas, Consequências e Tratamento. Palestrante espírita envolvido com a causa do Evangelho e do Espiritismo. Bem-vindo ao programa Visão Espírita, Isaías Claro. Caríssimo companheiro André, caríssimo companheiro Gilberto, que está na retaguarda, nos bastidores, e telespectadores amigos, estou feliz, alegre e honrado por esta oportunidade que espero contribua de alguma maneira para a edificação de todos nós. Isaías, definir miséria é algo desafiador. E definir miséria no aspecto material e espiritual, como nós espíritas podemos ajudar ao nosso telespectador e telespectadora a conhecer-nos um pouco mais? Miséria é uma expressão, como tantas outras, que possui vários significados. Sem esgotar todos estes significados, digamos que miséria tem o sentido de escassez, insuficiência, precariedade de recursos, indigência, penúria, mendicância. E também podemos associar esta expressão a aspectos espirituais, como você, André, colocou, de tal maneira que encontramos no mundo a miséria social, econômica, cultural, financeira, profissional, familiar ou familiar, as duas expressões válidas, e também, André, a miséria moral, a miséria emocional, a miséria comportamental, a miséria espiritual. E nem seria possível para mim, André, dizer qual a miséria
mais miserável, num pleonasmo intencional, se é a miséria material, física, econômica, profissional, ou se a miséria espiritual, porque nós encontramos pessoas cultas que, do ponto de vista emocional, são paupérrimas, destituídas de recursos mínimos para um comportamento adequado. Pessoas bem postas socialmente, mas que na intimidade são capazes de uma crise de cólera, de prepotência, de soberba, por questões mínimas. Isaías, nós estamos entrando, falamos das misérias, e você já começou a abordar a questão do miserável, né? Porque nem toda miséria tem um miserável, mas todo miserável está imerso na miséria, né? Como Sim, definir o miserável? O miserável, tanto nos aspectos espirituais como nos aspectos materiais. sem ofender a ninguém, André, eu vou tentar trazer não dois conceitos, mas duas ideias em torno dessa questão proposta por você. Inicio dizendo que, numa certa ótica que trarei, miseráveis somos todos nós. Os nossos irmãos da ciência hoje afirmam que há mais estrelas no universo conhecido do que o número de grãos de areia de todos os desertos e de todas as praias somados. Ou seja, se somarmos todos os grãos de areia de todas as praias e de todos os desertos, teremos um número menor do que o número de estrelas no universo conhecido. E alguns asseveram até que o número de galáxias que possuem bilhões de estrelas cada uma é maior do que o número de grãos de areia. Portanto, diante desta grandeza indimensional do universo, devemos reconhecer, sem que isto diminua a nossa autoestima, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa miserabilidade, sem uma conotação pejorativa neste sentido. Mas dentro da proposta do estudo desta hora, miserável é todo aquele que não apresenta condições mínimas adequadas para uma vida digna, saudável, segura, com bem-estar em qualquer campo que venhamos a examinar esta figura. Nós todos, André, somos bactérias, diz-nos um mentor espiritual no livro Libertação, de André Luiz e Chico Xavier. Não passamos de bactérias. E o miserável
é ainda aquele que apresentará uma condição muito mais precária, insuficiente, seja do ponto de vista material, orgânico, físico, seja do ponto de vista moral, emocional, espiritual. Isaías, a sociedade, de um modo geral, nós, enquanto partícipes da sociedade, usamos o parâmetro da renda, e isso é muito noticiado, muito falado, né? Da renda financeira e econômica, como um dos aspectos que define a miserabilidade social. Como é que nós podemos refletir sobre esta situação, uma vez que todos nós somos espíritos, e esses espíritos que estão passando por essas experiências, haveria então, de uma certa forma, alguma injustiça, porque lhes falta, por conta da sociedade, a renda mínima necessária para uma dignidade. André, você citou uma palavra que estará permeando as nossas objetivas reflexões: injustiça. Eu tenho um livro, André, por título Que é Justiça? E neste livro, o seu autor, que é um operador do direito, pasme você e pasmem os nossos telespectadores, ele apresenta mais de 20 conceitos de justiça. E alguns destes conceitos estão presentes nas nossas conversações, na nossa visão de vida. Eu vou trazer só uma ideia. Diz-se que direito é reconhecer, que justiça, melhor, é reconhecer o direito do outro. Sim, teoricamente, o conceito parece pertinente, parece procedente. Justiça seria eu reconhecer o seu direito, você reconhecer o meu direito nesta abordagem intimista. Mas se eu detiver uma fatia maior de poder, de autoridade, de fortuna, se por qualquer circunstância eu tiver supremacia sobre você, eu vou legislar de maneira injusta. Eu vou me atribuir mais direitos do que atribuirei a você. Então, dependendo de quem fixa os direitos de cada um, nós estaremos, na verdade, perpetuando as injustiças. Então, não é por acaso, André, que muitos irmãos nossos, milhões, centenas de milhões, passam sede, fome, vivem à margem da educação, da cultura, do acesso ao trabalho. E isto acontece não por incompetência das criaturas que legislam, que administram, que governam. É preciso coragem, e nós a temos neste momento, para dizer que não interessa a um grupo de pessoas que os seus irmãos de humanidade pensem, raciocinem, reflitam e tenham autonomia, independência cultural, profissional, financeira. Numa das minhas peregrinações doutrinárias
passando pelo Nordeste brasileiro, carente, pobre, miserável, eu vi, André, muitos candidatos pleiteando o cargo de prefeito em cidades que não tinham renda alguma, arrecadação precária. E eu perguntei ao companheiro que organizava o roteiro, mas qual a motivação destas pessoas em assumirem esses cargos no município tão miserável? E eles disseram, porque muitos destes municípios recebem verbas a fundo perdido, não são obrigados a prestar contas, isto já há algum tempo, e eles se locupletam e exploram o povo, oferecendo alguns benefícios, alguma assistência social, mas de modo a manter o povo no cabresto, no controle, de modo a que eles não raciocinem, não pensem. E no livro que eu mencionei para você, André, o autor deixa claro que não há investimento na infância, no adolescente e no idoso. Não é por incompetência, é por intenção deliberada. Investe-se naquele que produz, naquele que paga impostos, que ajuda na arrecadação. Então, as políticas são feitas para atender os de 25 aos 60 anos. Com o advento da aposentadoria, cai drasticamente a receita. E isto atendendo a propósitos bem definidos para manter a população cativa. Agora, estes que patrocinam esta miséria também são miseráveis, também são pobres do ponto de vista espiritual, posto que escravos do egoísmo, escravos da ambição desmedida, escravos do poder, escravo do bem-estar e de tudo o mais que nós poderíamos aqui colocar. Isaías, somos uma sociedade em evolução. E um dos principais aspectos que se destaca na miséria e na miserabilidade é a fome. A fome é a base da miséria. Como pensar e refletir e lutar com a fome? No Livro dos Espíritos, na pergunta 930, atendendo a uma questão abordada por Allan Kardec, o Espírito Verdade assim responde: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Veja, questão 930, resumidamente, sociedade organizada segundo a lei do Cristo. Quer dizer, segundo o Evangelho. E esta questão, André, nos remete a muitos pontos, a muitas outras questões e abordagens, inclusive ao reino de Deus fundado pelo Cristo, como consta em Lucas capítulo 4, especialmente versículos 18 e 19, encontramos ali a narrativa sobre o que aconteceu em uma tarde de sábado na sinagoga de Nazaré, quando nosso Senhor Jesus Cristo abriu
o livro e leu um trecho do profeta Isaías. E me permito aqui ler o que Jesus leu naquela oportunidade. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Somente esses dois versículos, André, nos abre um leque de possibilidades de reflexão filosófica, mas precisamos de síntese. O reino de Deus, fundado por nosso Senhor Jesus Cristo, está baseado em três princípios básicos, essenciais: Deus, justiça e amor. Na questão 930, o Espírito, quando propõe que a sociedade deva se organizar segundo a lei do Cristo, quer dizer que a sociedade deve organizar-se dentro da proposta do reino de Deus. Ou seja, a sociedade precisa ter Deus em primeiro plano, Deus primeiro. E como Deus é Pai nosso, esse nosso é universal, abrangente, nenhum filho de Deus, nenhuma criatura de Deus pode ficar excluída. Deus é, em síntese, justiça e amor, porque no amor há que ter justiça, e na justiça há necessidade do amor. Portanto, justiça não é só reconhecer o direito de cada um, não é somente reconhecer o mérito de cada um, porque justiça com amor nos leva a amar o oprimido, amar o miserável, amar o carente, amparar o carente. Portanto, para que a sociedade esteja bem orientada, ela precisa estribar-se em Deus, na justiça e no amor bem compreendido, porque consta do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 27, que nós devemos auxílio, cooperação, ajuda, independentemente de o outro ter karma ou não, de o outro merecer ou não, porque o amor manda que amemos neste pleonasmo intencional. A justiça manda que socorramos o carente, sem o que a nossa justiça será inclemente, será arbitrária, dura, inflexível, destituída de amor. A justiça deixa de ser justiça. Por isso, todos são credores da nossa dedicação, da nossa assistência, independentemente de ter menos ou mais mérito, porque diante de Deus somos todos irmãos uns dos outros. Tentei ser objetivo, André, mas você sabe que o desafio
é grande para a objetividade. Isaías, o programa Visão Espírita caminhou célere, as explicações são esclarecedoras e nós estamos nos aproximando do término do programa Visão Espírita. Esse tema ele tem uma proposta de alertar mentes e corações para tudo que aflige a cada um de nós ou a toda a nossa sociedade, circunstancialmente e constantemente. Eu peço que você deixe uma mensagem de esperança, de otimismo e que ajude-nos a despertar para a importância de amarmos uns aos outros. Telespectadores queridos, motivação maior do nosso esforço, do nosso trabalho. Termino agradecendo a oportunidade, apresentando minhas escusas por qualquer expressão, ideia, pensamento que não tenha correspondido à expectativa. Mas quero aqui dizer da minha absoluta confiança em Deus, em Cristo Jesus e na espiritualidade. Aparentemente, nós nos deparamos com injustiças, mas se há injustiça, ela possui um caráter meramente humano, passageiro, porque Deus, absolutamente justo, bom, misericordioso, há de socorrer-nos e dar-nos o que merecemos e o que necessitamos. E o Cristo não age diferente do Pai. Portanto, confiança na espiritualidade superior, certos de que todas as dificuldades, todas as situações que se nos pareçam injustas, arbitrárias, passarão e que o bem há de triunfar, porque a terra não é uma nau sem rumo e o Senhor continua sendo o nosso amigo, irmão, o timoneiro deste barco chamado planeta Terra. Gratidão com votos de muita paz. Gratidão, Isaías. Gratidão ao amigo e à amiga telespectadora do Visão Espírita. E que cada um de nós reflita profundamente, né? Medite com calma naquilo tudo que é possível fazer para diminuir as misérias do mundo. Mas que façamos um esforço grandioso para não sermos miseráveis do amor, miseráveis com a compreensão, miseráveis com a paciência, miseráveis com o perdão, miseráveis com a tolerância, porque isso nos fará digno de miserabilidade. Pensemos profundamente. O amor é o caminho redentor de nossas vidas. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.